Simbiose. 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 Salve, salve quebrada, salve São Miguel do Iguaçu, salve Oeste do Paraná, bem-vindos a mais um Simbiose Podcast, episódio número 20, estamos a 20 episódios online, então bem-vindo, seja muito bem-vindo. Está aqui comigo, são 20 convidados diferentes, aliás, no mínimo, né, porque teve episódios que vieram mais gente. É verdade. Então, tivemos muito, tipo, uns 30 convidados. O do pagode veio uma galera. Daí o nosso aniversário faltou espaço aqui. Nosso aniversário. Enfim, sabe que do meu lado tá sempre esse cara que já tá falando aqui, o Gustavo Benítez. Eu não aguento, eu preciso falar. Como é que é? Grande coisa que você é o Gustavo. Não, me fugiu agora a palavra, cara. Mas enfim, vamos seguindo. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez num sabadão aqui de sol, que faz muito tempo já que não chove. E hoje temos uma convidada muito ilustre, daqui a pouco vou apresentá-la. E espero que vocês estejam bem, tá? Toda semana estamos aqui, eu e esse cara feio aqui. E vamos nessa, né? Mais um papo super interessante, como a gente gosta de falar, como tem no Inteligência Limitada, né? Que toda semana a gente aprende alguma coisa diferente. Porque a inteligência parte do convidado. Exatamente. A gente está aqui só para aprender. Estamos aqui para aprender. Essa que é a beleza do talk show, né? Ressalvas, considerações? As considerações... Se você tiver uma pergunta para fazer para a nossa convidada, sinta-se à vontade. Sem avacalhação, tá? Perguntas sérias... Convidado sério. Tá? Você sabe que você não pode ser escroto. Esse negócio aqui Exatamente. Funciona de uma... esse negócio, inclusive, é o seguinte. Se você for escroto, eu não vou nem me dar o luxo de ler a tua mensagem. Exatamente. Então, seja uma pessoa legal, né? Por favor. Mas como nossos ouvintes são sempre gente boa, a gente as pessoas, os ouvintes e telespectadores são amigos, são pessoas muito queridas. Enfim, vamos lembrar para você aí que está nos assistindo que se você quiser nos acompanhar, saber quais são os convidados, as convidadas e também ficar ciente de tudo que acontece nos bastidores do Simbiose Podcast, você tem que procurar lá no Instagram do Simbiose, que é o Simbi com B mudo, Simbi Podcast. Procura lá. Você vai ter... É único. Você vai ter todo o acesso aí que você quiser. Inclusive, o nosso marketing aí responde todo mundo que pergunta alguma coisa. Abre caixinha de texto, abre um monte de coisa lá para o negócio render, né? Convidados que vocês querem que a gente traga para cá. Lógico que não depende só da gente, mas se o convidado estiver disposto... o Neymar. Pô, tá de sacanagem, né? Como é que você quer que o Neymar venha aqui? Não dá porque a gente é muito grande. A gente Neymar, é muito grande, o Neymar, né? Quem é Neymar? Enfim, lembrando também que nós temos que falar de quem? Dos nossos patrocinadores, que hoje é um só. Só hoje? São patrocinadores, são o patrocinador. O patrocinadores. O patrocinador. Aí, seu Moreira, ajuda nós com a TV aqui, cara, porque como é que nós vamos fazer propaganda sem a TV? Viu? Tem que chamar a atenção ao vivo, né? O diretor a gente tem que chamar a atenção. Daqui a pouco estamos sendo demitidos. Falando em patrocinador, mais uma vez a gente fala em nome da Customize Personalizados, tá? Que, como eu gosto de mostrar todo fim de semana, se você não tá vendo, aqui é uma caneca com um cara meio feião na frente, que sou eu, mas é uma caneca muito bonita, cara, muito bem feita, cerâmica, tá? Então, assim, se você quer fazer aí uma lembrança de família, às vezes vai reunir algum aniversário e tal, não pode fazer uma festa agora, ou se você vai fazer uma clandestina, né, pode ser. Mas, se você for querer lembrar desse momento, por que não fazer uns copos personalizados, umas xícaras? Às vezes você gosta de um gin, tem taças de gin também. Então, tudo que você puder botar líquido dentro, copo, bacia, balde, chaleira, qualquer coisa aí que você quiser personalizar, Customize Personalizados, acessem lá no Instagram, @customizep, Customize com 2 Z, Z de Zezé de Camargo, tá? Lembrando, todo sábado aí. Então, entrem lá, eles têm um mostruário bem da hora, agora eles também estão com aqueles copos... como é que é o nome? Agora, aqueles copos... Stanley.
Stanley? Não, tem os copos Stanley, que estão muito na moda, e tem aqueles O outros... negócio de água lá, o bio, alguma coisa? Aqueles com o material... Putz, agora me fugiu o nome. Que propaganda é essa? Né? É bom, né? Não. Mas, ó, me perdoem aí, mas o produto é de qualidade, tá? Seguem lá eles no Instagram. Falem com o Juninho e com a Fernanda. É porque assim, de explicar esse problema do Gustavo na comunicação aí. É porque toda semana eles têm novidade. E não é toda semana que a gente consegue acompanhar a novidade que eles têm. Então, ó, desde que a gente começou a falar do Stanley, ele lançou mais 4, 5 tipos de copo aí diferente. Então, cara, não tem como acompanhar. Então, olha lá pelo Instagram que você vai ter mais ciência do que nós. Outra ressalva é que você que está nos assistindo aí pela Twitch TV, você que nos acompanha pela Twitch, você pode nos patrocinar também, nos ajudar. Então, a inscrição do nosso canal custa R$ 22,90 por mês. No primeiro mês tem um descontinho aí, você paga R$ 18,90. Para você nos ajudar, para que a gente consiga crescer aqui e, de repente, fazer alguma promoção, algum negócio aí para quem é inscrito. Um concurso de sorte. Concurso de sorte. Como sorteio. Concurso de sorte. Não é sorteio, porque sorteio tem que ser da Loteria Federal, né? Exatamente. É concurso de sorte. Fazer um concurso de sorte é alguma coisa assim. E lembrando que se você for cliente Prime aí da Amazon, etc., você tem uma inscrição Prime por mês, tá? 10ão. Que é 10ão aí o negócio da Amazon. Daí você tem uma inscrição Prime por mês, você pode se inscrever também no canal como inscrito Prime. Beleza? Sim, eu acho que já falamos demais. Já falamos demais, agora eu gostaria de te pedir para fazer a apresentação, já que essa convidada aqui, que é uma ilustre convidada, casca grossíssima, ela é aí uma... Eu diria que é referência regional. É uma referência regional e é assim, conhecida toda de longa data, né? Sim, já fazem acho que mais de 2 anos já que ela me analisa. É isso aí, toda semana estou lá no consultório. É consultório que fala? É consultório, né? No consultório e sempre crescendo a cada semana. Igual a gente aprende aqui, eu aprendo muito lá. Mesmo que eu fale muito sobre mim, eu aprendo muita coisa sobre mim lá, tá? Então a nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos do que Fabiane Biassi ou Biasi? Biassi. Psicóloga muito renomada na região, tá? Provavelmente a galera que tá assistindo aí conhece, porque eu conheço vários amigos aqui, vários conhecidos que também são seus pacientes lá. Quanto às especializações e tudo mais, acredito que vai ficar melhor a gente ir falando durante o programa, porque são muitas, tá? Mas ela é uma psicóloga com ênfase na parte de psicanálise, né? Isso aí. Então, seja muito bem-vinda, é uma honra para nós aqui, especialmente para mim. Sinta-se à vontade, se apresente. Muito obrigada. Antes de me vou ir perto microfone. Eu falei para eles que essa é a minha dificuldade, né? De movimentação e pode me chamar a atenção. Eu tenho que dar parabéns para vocês, né? Que quando eu recebi o convite, falei, vamos ver o que é isso, tudo é muito novo, às vezes a gente fica se detendo em algumas situações e acaba não vendo essa movimentação toda. Eu tenho que dar parabéns. Eu acho, a partir de, acho que, não sei se vi todos, 20, eu fiquei até, quando você falou 20, falei, nossa, 20, acho que não vi todos os 20, mas vi vários, e quando você fala sobre aqueles que eu vi, a questão do único, acho muito legal a ênfase que vocês falaram, somos únicos no Instagram. Eu acho que mantém aí... porque é um nome curioso. É curioso. É um nome curioso. E é esse o caminho. A partir desse único que vocês estão aqui, dando a oportunidade de ouvir e a oportunidade de vocês. Então, sobre mim, sim, Fabiane Biassi, italiano, Biassi, como diz o italiano, ou Biazzi, não sei, se a gente for na Itália, não fui ainda para a Itália para saber como se pronuncia quando chegar lá. Mas já foi para Paris, que eu vi no seu perfil lá. Sim, Paris sim, mas Itália não, ainda não, né? Mas... A gente pode fazer uma linha do tempo. Eu acho que é mais fácil para
né? Porque, cara, são muitas especializações. A partir do momento que eu decidi seguir esse meu caminho de estudo para psicologia, é algo que realmente me trouxe para uma paixão e foi o caminho que realmente... Estava até ontem conversando com um amigo e estava falando assim, a gente tem isso para fazer, e ouvimos um comentário, não, a gente não vai parar de estudar. Não tem como, né? Não existe. Não, vamos parar de estudar. A gente vive a vida toda estudando, na verdade, né? Vamos terminar isso? Sim, vamos começar o quê depois disso? Diz que é isso que diferem os bons profissionais dos maus, né? Que aqueles bons nunca param de estudar porque sempre precisam estar informados sobre tudo que está acontecendo, né? E é curiosidade também. Curiosidade. É o curioso, porque a partir do momento que você começa a ver, você tem até uma psicanalista que diz que quando você começa a ter essa semente do saber, parece que ele vai crescendo em você e você precisa ser regada e isso vai crescendo. Que negócio que é esse? Vamos ver o que é, né? Exatamente. Interessante que até nessa pegada aí, dá para perceber que conforme você... Se você é um sujeito curioso, pelo menos, você tem essa pegada de conforme passa o tempo, você aprimora o teu conhecimento, digamos, não no sentido de você conhecer coisas novas, mas no sentido de você aprender de formas diferentes. Eu acho um exemplo muito claro, pelo menos, que eu pego eu como exemplo, que há 2 anos atrás eu odiava ler. E agora eu leio... Pô, só esse ano eu já estou no 5º livro. Só que tem uma diferença, porque ele entrou no curso de Direito, e como é que você faz Direito sem gostar de ler? Não tem como. Isso é verdade. É impossível fazer isso aí. Quando eu entrei na faculdade, foi um dos cursos que que o professor falava, ele acho que quis assustar todo mundo, né? Então, tá com uma deixa aqui. Primeiro dia de faculdade, você vai fazer psicologia, você vai falar o quê? Estudar psique, né? Era neuroanatomia. Neurônios, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Ele falava, se você não queria ler, então você não vinha para cá. 2 cursos que estudam, muito leitura, direito e psicologia, né? O direito é leitura, os ortodoxos, leitura. Inclusive, eu até arrisco dizer que o direito também tem uma pegada de psicologia, porque você precisa entender a psique humana aí em alguns aspectos. Né? Agora se usa muito a questão das pegadinhas meme, né? A gente, na psicanálise, temos uma pegadinha, uma fala, né? Que é aquilo que a gente não consegue, às vezes, fazer... o corte, que é a castração do corte, às vezes o nome do pai, né? O direito vai ter que dar conta que é o nome da lei, né? Então, aquilo que, às vezes, que não tem o direito vai ter. Então, sim, é algo que vai ser sempre em conjunto. O que você vai ter que o direito vai ter que abraçar e vai ter que ter uma visão subjetiva também de cada caso a caso, mas existe uma lei que é a lei dos homens. Agora você comentou antes da parte do corte. Para mim, eu já estou familiarizado já com esse falar. Mas, assim, para quem ainda está por fora aí do assunto, como é que seria esse corte? O indivíduo entra no seu consultório, como é que funciona? Qual que é... Para explicar para o pessoal o que seria esse corte em nome do pai que você fala ali, às vezes tem um... Esse foi uma brincadeira, é muito complexo, né? Porque quando você entra num processo de terapia, tem não um conto, mas Guimarães Rosa, ele escreveu uma fábula, acho que é uma fábula, se for errado, me desculpa os leitores aí da literatura, de um campestre, não estou bem lembrado, ele escrevia sobre o famigerado? Famigerado. Obrigado. Pegou. Alguém conhece? Ali. Você leu? Como eu falei, eu não gostava de ler. Mas eu conheço contos por causa da literatura, vestibular, essas coisas. Então, agora você vai me ajudar. Lembrei dele. Que ele se achava o tal sabedor de todas as situações, ele dominava
vilarejo dele, né? Ele era forte, ele era esperto, ele sabia de tudo e ele dominava todos os saberes, ele dominava tudo que poderia ser daquele lugar, daquele momento. Ninguém sabia mais que ele, ninguém perdia uma luta, ninguém falava melhor que ele, ninguém cantava melhor que ele. Até que chegou um tal de um rapaz da cidade, né, um jornalista, né, que sabia da história dele e falou do sujeitinho, seu famigerado aí, né, o seu que é o sujeito tal. E ele não sabia o que era e ele achou aquilo meio estranho, é uma fala que ele não sabia. E ele sabia de tudo, e como que esse saber de tudo, essa fala ele não sabia, que causou uma angústia muito grande, e ele saiu aí à busca desse sujeito para tomar satisfação e falou, eu vou buscar esse sujeito. Pegou o cavalo e saiu, acho que é esse o conto, né? E vou buscar esse sujeito e vou querer saber dele, vou saber o que é esse negócio. E saiu por tempo aí, muito tempo na cidade, a cavalo, com muita raiva, achou o sujeito, bateu na porta do sujeito e falou, vim aqui saber de vós me ser, o que é esse negócio de senhor Geraldo aí, de senhor Geraldo aí, desse negócio família Geraldo, o que é esse negócio de senhor Geraldo? Não sabia nem falar a palavra. O que é esse negócio que o senhor está falando de mim aí que eu não quero? Daí o sujeito acalmou ele, recebeu ele, e falou para ele o que era essa situação, que ele distorceu todo o contexto, que só descrevia a expertise do que ele era. Assim são as pessoas. Elas distorcem e sofrem com situações que elas não sabem da vida. Hipotéticos. E que chegam nos consultórios, não no meu, às vezes de todas, com esse sofrimento que esse do conto do Guimarães Rosa, que ele descreve, que ele sofreu, porque ele andou léguas e léguas, não lembro do conto quanto foi, mas ele passou fome, ele passou calor, ele andou no cavalo. E assim somos as pessoas que sofremos com os pensamentos até chegar lá. E ele falou para o sujeito, mas não era isso que eu queria saber, eu queria aqui brigar com você. Eu queria brigar. Ele foi para aquilo e teve Deixa eu pegar uma deixa disso aí que você falou, das percepções, de como as pessoas veem o mundo. Que assim, não sei se isso veio a calhar, mas especialmente nesse semestre eu estou tendo psicologia jurídica na faculdade. Ai, perfeito. E daí a gente estava, nesse primeiro semestre, a gente estudou ali a psicologia das organizações, né? Uhum. E para fazer a parte introdutória disso, tem a psicologia comportamental, assim, como que o sujeito ele observa o mundo, né? Que tem daí as habilidades sensitivas, eu não sei direito as palavras, certo? Mas daí eu tava, tem um negócio lá que diz que, me corrija se eu estiver errado, que o sujeito ele vê de duas formas principais, né? A percepção que ele tem do mundo, que é fadada pelo que ele tipo, vivenciou, né? E o sentimento, que é uma coisa... Eu acho que até... Eu não sei se é bem as palavras, mas... o ponto é que a gente percebe isso, por exemplo, de mim para o Gustavo, de mim para você, de mim para o Matheus. A gente percebe que cada um tem a sua percepção diferente e faz as coisas conforme a sua percepção, né? O juiz tem disso, né? O juiz, às vezes, ele tem que analisar um negócio, mas é a percepção dele. Mas também não é só a dele. Ele tem que ver a dele, mas tem que ver todos os casos e tudo mais, né? Mas se a gente não for tão longe, né? Olha o que aconteceu aqui. Ele foi fazer a propaganda e ele se confundiu, você teve a percepção rápida e salvou seu colega. Isso aí, salvou. E ele falou assim, ó, vamos antes de melonga, ato falha acontece, a gente esquece, nós não sabemos e não precisamos lembrar tudo. E você falou, não, o negócio muda aí todo dia. E você teve a percepção muito rápida, porque a tua forma de ver o mundo é essa. Diferente da dele, que ele poderia ter falado, mas você salvou. Essa é a tua percepção. Porque é isso que você está estudando. Somos pessoas diferentes. Percepções diferentes, né? E, como foi dito, meu caminho é pela psicanálise, coloca esse lado que somos todos diferentes.
Então, essa é a percepção que vemos esse mundo. Você viu essa saia justa que ele estava passando e falou assim, vamos lá salvar, né? Mas isso aí- Acontece isso bastante essas coisas. aqui os dois, a gente sempre faz isso. Não é só no programa, Gil, porque é fora convívio, também. é por causa do convívio, talvez. Simbiose é o nome. Simbiose. Por isso que você sempre fala no começo, ele é único, né? Então, porque une uma questão da outra. Viu? Né? Olha só, ela tá enaltecendo nosso programa aqui. Aí a gente vai se achar. O que ela aqui, tá né? querendo? Vamos ficar se achando depois. Né? Vamos traçar uma linha do Vamos. tempo pra Eu ia trabalhar. falar que acho que a gente começou primeiro, devagando. a gente começou devagando, mas foi até bom Foi o legal. começo. Eu queria, antes da gente traçar a linha do tempo da tua carreira, eu queria te perguntar qual é a diferença entre psicólogo e psicanalista. Qual que é a grande diferença dos dois? Porque você tem mais uma pegada, pelo menos com o Gustavo, mais de psicanalista. Mas você é formado em psicologia, você é psicólogo. Sou psicóloga. Qual que é a diferença exata assim, entre esses dois lados? Acho que você, quando estava falando sobre esse semestre, estou tendo psicologia organizacional. Isso. A psicologia, ela tem esses fragmentos, né? A psicologia organizacional, a psicologia do comportamento. A psicologia, a faculdade de psicologia, a gente diz, ela vai pincelando todas as linhas que você pode seguir depois na sua vida. Você vivencia um fragmento de cada situação. Alguma identificação que você tem ali, essa psicologia que você se identificou, essa psique, aonde que você consegue a psicologia, a psique, que vê essa organização da psique do sujeito, que é do outro, onde o outro é diferente de cada um pelo um contexto, estuda a questão da psicologia. A psicanálise como ciência, né, que quando Freud propôs o estudo da psicanálise, foi algumas situações que ele, como médico, ele viu que algumas situações eram além do que algumas questões poderiam explicar, além do que palpável. Da saúde física, responder. digamos assim. E ele começou a ver além disso. Ele fez várias, né? É muito amplo, muito amplo para a gente, né? Como se falou, deter em questão de 1 hora. Mas ele começou com alguns estudos sobre a hipnose, e aonde a hipnose, ele viu que, como somos todos diferentes, como que a hipnose para uns vai funcionar e para outros não. E quando ele, por uma sujeita em si, ele começou um tratamento com a ideia de uma demanda de um colega médico, aonde ela falou para ele assim, não fala, deixa que eu fale, eu quero falar. Ela disse, eu quero. Foi quando ele percebeu que as pessoas precisavam ser ouvidas, que não tinha que alguém falar para uma pessoa o que ela precisava fazer, que um comportamento precisava ser padrão, que eu precisava mudar um comportamento para ser padrão como todas, e que as angústias, elas estão aqui, elas precisavam ser dissolvidas, que às vezes se convertiam através de que eu não conseguiria poder movimentar minhas pernas, ou tinha um sofrimento, não conseguia respirar, alguma questão assim. Foi uma vivência, uma experiência que tinha. Foi aí que começou o grande estudo dele. Só te dei essa pincelada. E falando do conto do Guimarães Rosa, também podemos abraçar isso. Quando um sujeito se bate com uma angústia dele, que ele não quer saber realmente o que é, ele quer saber que ele tem uma angústia e quer decidir. A briga dele não era com o jornalista, a briga dele era com ele mesmo. Então, a psicanálise, ela abraça esse ser único, independente do que é, um padrão de estudo único de comportamento. Ela abraça essa questão. Fala você para mim o que você está sentindo. Um lado, digamos, que fosse mais o porquê, e o outro é só a resolução. Eu não sou eu que vou falar para você. É mais do Somos você mesmo. É mais do paciente, então. Somos diferentes. Todos são diferentes. Você queria uma resposta
Exata, tá aí, ó, bem objetiva, Bem bem objetivo. descorrida. Bem Ah, discorrido. psicanálise. É verdade, bem... Psicanálise vai longe, cara. É, isso aí é... Mas olha que interessante, Cara, né, cara? eu só queria puxar o gancho que tu tinha comentado na sessão que eu tive essa semana, né? Que a parte do psicanalista, eu achei bem interessante que o Lade trazer pra cá, que ele não necessariamente precisa ser um psicólogo, né? Não. Então, acho que isso é uma parte muito interessante. O porquê de, tipo assim, não é que qualquer um, mas assim, o psicanalista, ele não precisa ser necessariamente um psicólogo. Não, primeiro ele precisa ser o analisado. É. Ele precisa ir para análise, né? Primeiro ele precisa dissolver e ir para análise. Viu? Você já pode ser psicanalista, então. Essas são sabe? as curiosidades, eu já falei pra ela. Quem sabe, né? É 10 anos, né, que você comentou, acho que é aqui. Não, 10 anos é uma fase. Um jargão. É um jargão. Você precisa de muito tempo de análise de si mesmo para que você entre no seu. Você precisa análise de si mesmo e estudos para que você faça os dois, porque você não. Como que você só vai estudar e não vai analisar o que tem em você? Precisa primeiro se Aí é conhecer uma para outra depois conhecer diferença. o outro. Aí é uma outra diferença da psicologia. Olha só, cara. Cara, Massa, né? é interessante como quando você trabalha com várias áreas, e assim, você percebe que cada área, ela para você entender bem ela e cada ponto daquela área, você pode transcrever, sei lá, um livro. Não, tem às que vezes chavar você deschava um negócio assim pra... Nossa, é Porque- impressionante mesmo. Então, e assim, foi, quando ela comentou com isso na sessão, eu falei... Minha cabeça fez assim, falei... O memezinho O do... quê? Eu não preciso ser psicólogo para ser psicanalista? Eu estudei com engenheiros, estudei com biólogos, estudei com, deixa eu ver... Psiquiatras também? Com médicos. Freud era médico. Olha aí, agora já me deu uma ideia de depois de fazer o Viu? curso, talvez ser psicanalista aí pra Psicanalista. entender os criminosos. É porque a gente ultimamente, na verdade faz um bom tempo já, falar a verdade, que a gente tem essa vibe de querer se entender, sabe? Tipo, e passar para os nossos amigos também essas coisas, sabe? Tipo, porque eu, na minha visão, parece que tá tudo ligado, essa parte de psicologia e filosofia, sabe? Tipo, tipo assim... Filosofia acho que é um pontapé Pra para quase tudo, na para as verdade. grandes ciências, É. né? Inclusive para psicologia, para psicanálise também, para Nos começos, psicólogos eram matemáticos. né? Sim, para as grandes ciências. E eu acho que no momento atual também essas ciências estão vindo de volta. Porque assim, antes, a gente acho que comentou nisso em algum podcast que a gente fez, que antigamente era dado muito valor às ciências exatas, né? Que tipo assim, se fosse colocar hoje no essencial e não essencial, digamos assim, sendo exagerado, as exatas estariam nas essenciais, vamos dizer assim, né? Só que hoje a gente vê que não é isso. Que as ciências que antes não eram muito abordadas, tipo filosofia, sociologia, tipo no colégio era um saco isso. Eu achava um saco. inclusive, nessa pegada aí que você falou, eu acho que eu já até falei aqui que eu sou muito da visão de que são todos iguais. Não, hoje Não tem sim. uma mais importante Hoje, do que a claro, outra. claro. Por isso que eu dei o exemplo lá muito antigamente, né? Então, tipo, eu achava muito, muito chato. Porque eu acho que era a forma que abordava e também porque eu não tinha ainda o conhecimento da minha pessoa para entender aquela parte. Então, eu acho que é aí que entra toda essa parte de estar tudo ligado com psicologia também, sabe? E é por isso que aí tá as explicações do porquê que eu falo tanto de psicologia. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, agora eu Nossos entendi. desejos, né? Não, é porque assim, aqui eu e ele temos uma brincadeira. Porque ele, todo final de semana, ele fala de psicanálise, psicologia, alguma coisa disso ele puxa. Ou se não é isso, é do negócio do universo, né? E daí que ele gosta muito de vida fora de descobrir vida fora da Terra. E eu, por outro lado, falo quase sempre de CTG, etc. Então a gente tem uma brincadeira. Tipo assim, quando ele começa, não, vou levantar e vou embora. Não, Você já vamos... fez CTG já? Porque daí vocês vão conversar aqui 3 horas seguidas de CTG. Eu já. Olha aí. Inclusive, ela falou, ó, pra quem tá ouvindo, ela falou que ela vai declamar no final aqui pra nós, tá? Não. Vai Não, largar não é um declamação. versinho aqui. Então, olha Vou só. citar. Você tá. É que daí, como ele é de CTG, declamar, né? Ele é um pouco mais poético. Isso, mas na verdade é tudo a mesma coisa.
Tá, vamos lá então. Vamos pra linha do tempo agora? Vamos. Tá. Quando que foi... Teve o desejo de você querer ir pra essa área ou foi algo que, tipo assim, você entrou e vamos ver o que acontece? Tipo, ou você quis já entrar no curso? Então, como é de pensamentos, né, eu me peguei várias vezes pensando como tudo iniciou. E, claro, que cheguei a alguns, né, deles. Sempre, eu acho que por isso que você falou assim, onde eu vou chegar elogiando vocês, né? Eu acho que esse desejo de vocês de fazer isso sempre existiu. Que nossos desejos sempre existiram. Nós que vamos nos conhecendo e depois temos que dissolver. Então, esse desejo de estar com o outro, cuidar do outro, ele sempre existiu, né? Então, quando criança, todo mundo pergunta, o que você vai ser quando crescer? E a gente vai falando. Só que não é bem claro os desejos. Então, eu lembro que, por algum motivo, eu fui parar no curso do meu ensino médio, acho que magistério, e me tomou muita atenção a área da psicologia. Falei, nossa, é uma coisa que nunca tinha visto. E eu falei, nossa, que interessante isso. E daí, na época, não tinha nada por aqui. E abri um curso em Foz. Ok, ficou ali, morto. E quando abriu, foi a oportunidade que eu fiz, que eu fui fazer. E eu sempre tive alguns pensamentos um pouco diferentes de um padrão, né? Assim, que as pessoas têm a liberdade de não pensar como as outras, têm uma liberdade de ter essas próprias opiniões. E qual que é o problema de eu ter minha opinião e a outra pessoa ter a opinião dela e a gente poder respeitar a opinião de todos? Sim. Se eu gosto de Estamos num momento, de chá. Inclusive, bem conturbado. Quanto a isso, é um Sim. momento bem conturbado, né? Se eu gosto de chá sem açúcar, e eu vi que ele colocou 3 colheres de açúcar no café dele... 4. 4, já perdi uma. Qual que é o problema? Se ele gosta do café dele bem doce, eu gosto do meu sem nada. Não, só não Nós pode vivemos- café sem açúcar, pra mim, eu não consigo comprar. Então, É porque ele me julga Polêmicas. porque eu tomo café sem açúcar. Então, nós vivemos onde que todas as opiniões cabem e podemos dizer no mesmo mundo, mas isso, desde sempre, eu me vi dessa forma. E no meu curso, eu percebi que algumas situações funcionavam assim, outras não, e eu percebi que a área da psicanálise, ela seguia que eu poderia pensar dessa forma, e qual que era o problema de eu pensar dessa forma. E eu fui caminhando, parece que foi me convidando. As situações vão convidando você. Não é que aquilo chama, parece que elas vão abrindo as portas. Eu fui estudando a psicologia hospitalar, que na área dentro da faculdade, que é algo que me acolheu muito. Que logo quando eu saí da faculdade, eu já entrei estudar no Hospital Pequeno Príncipe, em Fez Curitiba. estágio nessa área? Fiz Estágio. no Hospital Ministro Costa Cavalcante, 1 ano. Foi a melhor coisa que eu fiz. Fiz o estágio na área da oncologia e a psicóloga lá me colocou no bloco e nos quartos direcionado a pacientes que a gente falava paliativos, que eram destinados a gente cuidar, que eles iam ter a parte do final da vida. Foi onde que eu aprendi e eu consegui visualizar a vida por um outro viés. E mesmo assim, pelo viés da psicanálise. Foi então que eu tive uma afinidade com uma professora, que hoje eu falo que ela é que foi que abriu todos os meus olhos, que entrou dando aula naquele ano, psicanalista, que não era minha supervisora, mas era com ela que eu batia nas portas, e que eu falava, eu posso fazer isso? Porque a minha supervisora não achava adequado, e ela falava, pode. Eu posso sentar e fazer massagens no pé dela? Era a única coisa que eu poderia. Ela não teria mais, talvez, o dia de amanhã. Pode. Se ela conversar e aquilo... Pode. Então, eu fui percebendo que a psicanálise te dava uma abertura de liberdade que você
poderia e que você poderia trazer a vida dentro de alguma situação que não teria mais uma esperança de vida. Posso só, tipo... Você falou que fez estágio na área, tipo assim, de pessoas que estavam no fim da vida, é isso? De pessoas que que sabiam que estavam para partir ou que não sabiam, Independente, algumas sabiam e algumas não, né? Porque eu peguei esse gancho e fiquei pensando, falei, cara... Algumas sabem, algumas não. Não cabe ao psicólogo falar, né? Não cabe tá. a ninguém, cabe ao médico. Você Isso. está ali para fazer o apoio psicológico, no caso, A preparação. né? Tá. Entendi. A preparação. E depois, quando eu terminei a faculdade, eu segui por esse caminho, que hoje eu sou psicóloga hospitalar também. Eu fiz 3 anos em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, onde também tive que ficar lá no hospital. Eu tive que ficar lá. E lá tem uma equipe de psicólogos, também pela área da psicanálise, maravilhosos, que eu ficava... Daí tinha a psicanalista Janaína, que trabalhava com crianças, também crianças, que ela tinha que preparar, que iam fazer essa passagem, Nossa, crianças... cara, que dose com criança. E a gente teria que encontrar essa área. Então, assim, aí começou a minha história com a psicanálise, compreende? Você vai... é como você falou, foi puxando, né? Vai puxando, vai te dando os caminhos. Foi me convidando. E aonde foi essa questão, aonde que... e depois eu entrei numa outra especialização que abriu aqui pertinho, eu não precisava nem viajar. Não preciso para Curitiba. Eu tinha em Toledo uma especialização na PUC de psicanálise clínica. Eu falei, nossa, eu não preciso viajar, é Toledo. Pertinho. Com pessoas que eu admirava muito. Eu falei, daí as histórias foram acontecendo, os estudos foram acontecendo, tudo foi convidando, ficando fácil, sabe? As coisas foram ficando fáceis e você parece que as coisas... Assim, essa minha professora que eu admiro sempre falava, as coisas vão acontecer. A gente sai da faculdade com aquela angústia, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu acho que todo mundo... Acho que isso é de todos, inclusive, daí né? ela só falava assim, as coisas vão acontecer, calma, as coisas vão acontecer. E realmente as coisas vão acontecer. Vai sendo automático. Acontecem do jeito que tem que acontecer, inclusive. Essa é a palavra corretíssima. As coisas acontecem do jeito que vão acontecer. Exatamente. Não sei se adianta... respondeu aquilo que você queria saber. Nossa, com certeza. Ela deu... Na verdade, né, vai indo e vai indo. E vai indo. Vamos indo na linha do tempo ali, né? A gente gosta de deixar assim, porque vai ficando à vontade, né? Você vai contando como é que você teve o primeiro contato e tudo mais. Então, e é legal até você comentar isso. Mas sempre vem do não saber. É isso que eu ia comentar sei. agora. Vem primeiro de um incômodo. Eu tenho aquele incômodo, mas como eu faço para saber que isso me incomoda? Né? E daí eu vou me encaixando naquilo que não me incomoda. Daí, aí que eu ia comentar, justamente isso, porque é o tal do medo, às vezes, também, né? Tipo, ainda mais o recém-formado, né? O recém-formado sofre com isso, hein? Ele tem Esse uma aí insegurança, né? Uma insegurança, às vezes. Eu acho que eu até estava conversando essa semana com uma amiga sobre isso aí, que assim, a gente tem muitas coisas na vida que parece que nunca está no momento certo, né? Por exemplo, quando você é adolescente, você tem muita força de vontade de fazer as coisas, mas pouca maturidade, digamos assim, de cabeça para fazê-las. Amadurecer. Quando você tá na parte, tipo assim, de adulto, digamos, geralmente você tem força de vontade, tipo, adulto que eu digo assim, até uns 50, 55, 60, né? Você tem aquela força que é o teu momento do daimon interior, aquele momento que você tem força, tem gana para fazer, que é o momento de adulto ali que você tem trabalho, você trabalha pra caramba, você paixão, né? tem um amadurecimento melhor. Sim. E tem aquele momento que você se sente com mais pronto para fazer, mas que... Já parece que já passou... Só que você não, sei lá, você não tem mais a vontade, que é quando você está mais velho, né? Então, Mas eu vou falar para você que
Aí falando da terapia. Cara, eu vejo hoje isso, muito disso eu vejo, que às vezes é porque a gente ainda não se conhece, sabe? Que, tipo, às vezes a gente perdeu muito tempo em alguma coisa que a gente achava que gostava, mas na verdade não, tá ligado? Então, tipo, eu vejo muita gente mais velha, assim, desistindo de tudo e... Não, pô. Não, mas então, é justamente nessa linha que eu estava tentando trilhar, porque é o seguinte, no começo, quando você não tem a cabeça formada, digamos assim, você acaba que você não sabe o que você quer, entendeu? Que nem eu com 15 anos, eu não sabia o que eu queria. Com 17, eu fui convencido a fazer um curso que eu não queria, entendeu? Longe de falar que convenceu, tipo, que eu fui convencido, mas eu fui influenciado a fazer alguma coisa que eu não queria. E depois de um tempo, você percebe que não é aquilo que você quer e ponto, acabou, entendeu? Só que até chegar lá, você sofre uma angústia do porquê que eu tô aqui, como é que eu vou fazer, depois que eu vou fazer depois de formado, o que eu vou fazer para ir fazer faculdade, entendeu? São todas perguntas que surgem na tua cabeça nesses momentos. Que a psicanálise responde ou não? Eu acho que você pode descobrir isso em psicanálise. Exatamente. Olha só. Porque se deixar a gente conversa aqui... você pode descobrir isso no consultório, Você né? viu? A gente já tá... Se você quiser, inclusive, tipo assim, fala, meninos, estou aqui, ó. Porque às vezes a gente começa aqui, ó, e quando vai embora. Você pode acabar descobrindo isso, né? São descobertas, porque uma das palavras que, como você disse ali, né? E com 15 anos não precisa saber, não, né? Não, mas é esse que é o mas ponto. Mas não é o que tem que ser. Não, mas é justamente, eu nunca disse que tem que, mas eu digo assim, o que acontece. É o que acontece, entendeu? Por exemplo, o adolescente hoje está saindo do ensino médio com a pressão do pai, né? Eu não sei como é que tá a adolescência hoje, porque graças a Deus eu ainda não tenho filhos dessa idade. Mas digamos assim que o adolescente sai do ensino médio hoje com a pressão do pai. Você tem que fazer faculdade, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que ele não tem a cabeça para entender a importância disso tudo na tua vida, na vida dele. Hein? E ele acaba que ele passa por pressões psicológicas que ele nunca tinha tido contato. Então ele fica desesperado, porque não vai dar certo, porque eu vou trabalhar e não vou ganhar dinheiro, porque eu vou me formar, não vou ganhar dinheiro, não vou trabalhar, porque eu vou perder tempo. Sendo que aí eu volto àquela deixa que tu falou antes, que tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Não adianta você ficar se atravessando. 15 anos pensando 15 anos, a pessoa tem 40 anos. Com 15 anos eu tenho que saber. Não, eu tenho 40 anos, pensando 15 anos, tem tanta, né, situação que você pode viver e aprender. Quando você falou, a gente tem que se descobrir. Por isso que uma das questões, quando você entra numa descoberta de si mesmo, a psicanálise ela tem uma dimensão que é a vida que você começa a ter após essa descoberta. Por isso que a gente pode nomear ela como uma vida, como um nascimento, como uma liberdade de nascer, que você vai escolher. Por isso que você não coloca, você tem que saber. Não. O que você deseja fazer? Cara, aqui, essa parte me pegou aí. Viajamos. Não, me pegou porque essa parte do nascer, e é muito real isso mesmo. Porque eu digo assim, que eu tô longe de estar com todos os pontos alinhados aí. Mas depois desse tempo todo de análise, realmente é como se fosse um nascimento mesmo, cara. Tipo, você tem uma... descobriu. Não... A gente sempre tá se descobrindo, na verdade. Não, mas eu digo assim, você deu aquele primeiro... Não, mas cara, foi... A palavra seria, tipo, isso, você saiu do armário, digamos assim. Não tô falando nesse sentido. Você tá vendo o que eu tenho que passar aqui? Eu não tô falando nesse sentido. Eu tô falando... Sábado. Eu tenho que escutar. Você entendeu no sentido errado. Eu ia fazer uma brincadeira. Não é nesse sentido. Não é no sentido errado. É no sentido, tipo assim, de você sair, agora você tá vivendo, digamos assim, entendeu? Nesse mas sentido. Mas não estamos fazendo nada. Seria uma sobrevida, né? Isso, a partir do quê? A partir daquilo que eu desejo. Foi alívio cômico, mas é verdade. É tipo o negócio que você tava... E eu ainda acho que vai ter uma outra sobrevida ainda, que vai ser quando eu puder fazer outras coisas também que eu gosto, assim.
Porque eu já faço uma, mas tem mais coisa ainda. Eu acho que vai ser outra. Por isso que eu digo, a gente vai se moldando desenvolvendo, com o né? tempo, né? Vai desenvolvendo. Por Vai. isso que a gente fala liberdade. Eu que tô me policiando aqui com o microfone. Quando eu vejo que eu afasto dele, eu me aproximo. Não. Fique Quando eu tranquilo. olho, eu me aproximo. Né? Se quiser continuar com a linha do tempo, eu estou aqui aberta. Tá, você fez estágio, então, na parte mais hospitalar. Você tratava de... Toda. Sim, você tratava, então, num assunto muito complicado, que era o fim da vida, digamos assim. Não, na verdade, toda a parte hospitalar, toda. Eu passei por todas elas. Sim. Desde a clínica médica. Ela tratou o fim e o início também. Isso, uma curiosidade. Das puérperes, toda quando você ela. saiu da faculdade, como é que foi? Você já saiu estagiando em alguma clínica ou você abriu... Não. Quando eu saí da faculdade, eu trabalhava em um lugar há um tempo. Eu continuei no meu trabalho, onde eu trabalhava quanto tempo? Acho que 10, 12 anos. Eu continuei no meu trabalho. Quando eu disse que as coisas vão acontecendo, elas vão acontecendo. E, de repente, as pessoas começaram a me procurar para que eu atendesse. A clínica, por falar, não era a minha primeira opção de trabalho. Ah, é? Não. As pessoas começaram a me buscar que eu atendesse. Você se formou, elas me conheciam, meu trabalho, elas conheciam. Você acaba divulgando, vai para o congresso, faz curso, você acaba divulgando em redes sociais aquilo que você Inconscientemente acaba divulgando. Divulgando aquilo que você está fazendo, né? O teu movimento, os congressos que você está participando, aquilo que você está estudando, e cursos, assim, sempre eu gostei de fazer. E um colega que se formou comigo abriu uma clínica. E as pessoas começaram a me buscar, assim. Eu falei, vamos lá, né? Vamos tentar, vamos ver qual que é. Vamos tentar. Daí, Dinheiro. busquei uma supervisão, que a gente tem que buscar sempre, né? Uma supervisão. O psicólogo, ele precisa ter um supervisor para discutir caso, né? Busquei, naquele momento, já a minha supervisora, quando eu saí da faculdade, busquei a mesma, né? Você já fazia análise nessa época Sim. da faculdade? Deixa eu só fazer uma pergunta. O supervisor seria, digamos, o teu psicólogo? Ou não tem nada a ver? Pode ser, tem pessoas que sim. No caso da minha linha de abordagem de trabalho, não sei como que é ali outras linhas de trabalho dos outros terapeutas. Na minha linha da psicanálise, eu tenho o meu analista, eu tenho o meu analista, onde eu faço análise. E hoje, como eu já sou uma profissional, já tenho o caminho, eu faço análise de contenção. Você é a supervisora, no caso? Não, eu tenho um supervisor que eu posso falar sobre os meus casos. Aham. E eu faço também acompanhamento em grupos. Eu tenho em grupos de supervisões com outros psicólogos de outros lugares, que a gente discute casos, que daí é um modo de a gente ter outros saberes. Ah, tá. Você, tipo, olha, eu tenho um paciente que está com um caso tal... A gente tem data e horário marcado, estudo de caso, é tudo cientificamente. A gente... É tudo... É para criar uma experiência para os outros psicólogos, E a no experiência caso, né? deles cabe a minha cabe a eles. Entendi. E aquela parte que você falou que vocês sempre têm... Porque a psicanálise preza por sempre estar em... É um dos pilares. Sempre estar em estudos, né? Você sempre tem que estar estudando e divulgando o seu conhecimento para alguém. Você sempre tem que estar passando para alguém, né? E a gente faz também um grupo de estudo, eu faço com alguns colegas também. Deixa eu até... Agora me surgiu uma mais dúvida pilares. aqui, nesse negócio aqui. Por que necessariamente a psicanálise tem esse pilar de que você precisa passar o teu conhecimento, isso que você está aprendendo para alguém? É a transmissão da psicanálise. Isso. E por que você precisa fazer essa transmissão? Eu acho que é para que fique acessível ao outro, né? Para que chegue ao outro essa acessibilidade de que é possível a todos. Então, inconscientemente, eu e tu temos esse pilar aí e nem sabemos. Né? Quais são os pilares da psicanálise? Eu, fazer isso que eu digo. Eu faço minha análise, eu tenho o meu apoio com algum supervisor, né? E a transmissão.
Que da Transmissão e autoanálise. Eu queria puxar um outro gancho também, aproveitando o momento de pandemia. Que você falou que tratou, né, conviveu com pessoas no fim da vida e tudo mais. E essa parte, digamos aí, da psicologia, filosofia e tudo mais, eu acho que veio muito à tona agora em pandemia com suicídios, né? Você chegou a ter algum caso, alguma coisa assim de pessoas que te procuraram com essa preocupação, tipo, olha, estou a ponto de fazer alguma coisa com a minha vida, algo assim? É que a pandemia desorganizou várias estruturas que demoraram muito tempo para ser organizadas, né? Várias estruturas que a gente diz, nossas, desde hábitos, desde contexto, estudo, trabalho, tenho minha vida. A pandemia desorganizou várias estruturas. Então, alguns pensamentos imediatistas de várias pessoas, eu acho que aconteceu em massa em todo mundo. Porque aonde que eu não dou conta, para algumas estruturas de personalidade, algumas estruturas, o imediatismo de abandonar o barco, fugir, né? Onde que eu não dou conta remar, eu vou pular. Diferente de outras estruturas que vamos ver como é que faz um outro remo. Vamos fazer um remo aí, vamos fazer um remo maior para que remamos diferente. Cada um é de um jeito, como eu disse para vocês desde o início, né? Alguns pulam do barco, outros vão fazer um remo maior, né? Então, assim, a pandemia, esse não saber leva a uma angústia muito grande, porque nós sabemos de pouca coisa. O que nós sabemos? Nós sabemos que é um vírus que pode matar, né? Isso nós sabemos. Nós sabemos que o álcool previne. Sabemos que a máscara cuida. E nós sabemos que 2 metros de distância também. Só isso que a gente sabe. Não sabe mais nada. Esse é o restante que leva ao sofrimento. Esse mais nada. É tipo uma incerteza. Até pegando uma deixa e mais indo pro lado mais da autoanálise, interessante como essa pandemia também, nesse sentido, ela acabou pegando muito do problema que é a tua rotina social. Porque, assim, você tem aquela rotina de trabalho, de correria, principalmente em grandes cidades, que você sai de casa às 5 da manhã, volta às 7 horas da noite, entendeu? E a partir do momento que você não pode mais sair de casa, o que você faz? Trabalha, não pode trabalhar, o que você faz? Tem que ficar em home office, daí você tem que ficar pensando nos teus problemas, daí tem que ficar lidando com os seus demônios. E eu acho que isso, inclusive, deve ter sido um grande problema por causa dos suicídios. Colocou de frente com você mesmo, né? As pessoas que optaram em morar sozinhas, né? As pessoas que, por opção, não, quero morar sozinha. Uma vida corrida, trabalho, depois do trabalho, vou fazer uma saidinha com os amigos, vou na academia, faço minha corridinha, vou para casa, já durmo, outro dia vou trabalhar. Opção de vida, cada um tem a sua. Para essas pessoas, né, a pandemia trouxe uma perda também muito grande. E o que faz? Encontrar um outro arroio de apoio, né? A gente fala, vamos adotar um cachorro, vamos convidar um amigo que teve a mesma opção para morar junto, mas deixar bem claro, é temporariamente voltar. Né? Cada um com a sua cara. Conflitos de interesses. Então, assim, as coisas podem ser ajustadas, mas a pandemia trouxe a desordem do que estava organizado. Se saiu da rotina, onde que por muito tempo se demandou muita energia física, psíquica, financeira, para que se colocasse na rotina. E se eu colocar um ponto nisso daí, você falou que a pandemia veio para desorganizar o que estava organizado. Mas e se, na verdade, não era bem isso? Na verdade, a gente estava no automático. Eu não falei veio. Eu falei que ela desorganizou. Ah, tá. Então, tipo, e se ela vem...
Na verdade... Para reorganizar. Isso Não. ela veio para reorganizar. Ou talvez numa perspectiva diferente. Tipo, que a gente tava muito no automático, às vezes. Tipo, muito numa zona de conforto. Mas não foi para todas as pessoas, Não, né, com que eu certeza. falei. Com Mas certeza. então, é justamente, acho que agora, inclusive, tu pegou Pra o que eu algumas queria pessoas, dizer. a pandemia veio para uma Porque maravilha. esse automático de Pra algumas você estar pessoas trabalhando. tá ótimo. Eu acredito que teve muita gente que mudou. A gente sempre fala que Estão mais próximos Não. da família. não é que a gente está dizendo que foi algo positivo, Uhum. mas assim, teve muitos lados que a galera não tá falando aí, mas que foram positivos. Com certeza. Teve vários aí, né? E acho que essa parte psique aí é uma das que mais foram afetadas. Aí. Estamos aí num programa de. É que assim, não fomos construídos para ter perdas e faltas. Ninguém foi construído para ter faltas. E a partir do momento que nós precisamos lidar com nossas faltas, aí vem o sofrimento. Então, quando se fala na pandemia, nós se deparamos de frente à grande falta. Mesmo que não seja, mas quando ela é imposta do outro, você está vendo o outro ter a falta, você está vendo a mídia falando, você está vendo o vizinho falando, é a falta. A falta, sim, está tendo sofrimento, com certeza, os familiares, com certeza, a área da saúde está sofrendo, com certeza. Sim, o reflexo está muito grande, mas a falta de não social que você disse no começo, de ter a liberdade social, a falta de eu querer vir aonde eu quero em todo momento, quer dizer, aonde eu perdi a minha liberdade, de onde eu poderia escolher o que eu fizesse naquele momento. E agora não pode escolher mais. Agora eu não posso escolher. Compreende? Então, porque não fomos construídos para essa falta. Aí vem esse sofrimento. Que chique, né? Que chique. Nós temos perguntas? Ou... Não temos. Temos uma, na verdade. Meu mas Deus, não é dá 11h57. Agora foi. Nossa. Agora nós precisamos dar um tempo para ela falar o poema dela. Ó, eu Então- te peço desculpa pelo tempo, porque eu falei que passa rápido. Sim, É, eu sei que passa. eu tava aqui entretidaço. Eu nem vi o horário, cara. Enfim, né? Bom, eu queria primeiro fazer os adendos importantes aqui. Que hoje quem vai encerrar o programa vai ser a Fábio, tá? Porque ela vai deixar um poema para nós aqui. Então, eu gostaria de agradecer a tua presença. Muito obrigado por ter ficado com a gente durante essa 1 hora. Esperamos que no sábado que vem você esteja de volta. Então, não esqueça de seguir a gente no Instagram. Que a semana a gente ganhou bastante seguidores. Então, vai lá para ver o negócio, tá? Então, agora eu deixo com o Gustavo a palavra. Tchau. Viu? E só mais um adendo aqui, que a gente... Eu, pelo menos da minha parte, eu acho que você vai ter que voltar mais pra frente aí pra falar mais, porque Eu o também. tempo é muito curto. Estou aberta a convites. Porque o tempo é curto, então agradecer a tua presença, primeiramente. Muito bom. E se tiver perguntas e fechado, a gente pode vir para responder, não tem problema. Claro. a gente Tudo pode bem. fazer Na verdade, uma- saiu umas, né? mas a rádio, Eu já, falei que a é rádio muito- já brigou com nós semana passada, que a gente extrapolou o tempo. Não tem problema. Eu acho que falando sobre essa questão da psicanálise, da questão de você perguntar sobre toda a diferença, antes de tudo, ela é o amor ao outro. Porque não acontece a psicanálise se não tiver uma transferência com o outro. E a transferência com o outro é o amor. Por isso que eu quero finalizar um poema de uma psicanalista que fala sobre o amor em tudo que ela faz, que é a Ana Sui. Sinta-se à vontade. Que é o amor também no momento que a gente está vivendo. Por isso que não podemos esquecer, já que você falou da pandemia, que esse amor, entre esse cuidado, independente de quem. O meu vazio, quando percebido por mim, me faz ter vontade de ficar ainda mais vazio. Por isso eu te peço, esburaca-me, para depois me preencher. Só um pouquinho. Apenas um buraco de cada vez. Ou 2, ou 3. E então, causa-me mais buracos.
para poder sempre me preencher. Mas permita-me que eu te esburaque também. Prometo não te preencher, mas preciso te furar. Assim Que somos. chique. Profundíssimo esse poema. Fique com esse pensamento aí Fique até com a esse semana pensamento que vem. até semana que vem, daí depois você vem falar no chat com a gente. É nóis. Beleza? Tchau, tchau. Tchau!